Aleluia, glória a Deus. Então, vamos avançar. Nós estamos em Atos capítulo 16. Na nossa última sessão, nós estávamos vendo como Paulo e Silas, usados por Deus, Paulo expulsa o demônio, um espírito de adivinhação que estava atuando na vida de uma jovem. Por causa disso, há uma grande perseguição que vem sobre a vida do apóstolo. Paulo é preso, Paulo e Silas são presos. A Bíblia diz em Atos capítulo 16 que Paulo e Silas não somente são presos, mas eles são espancados. A Bíblia diz que eles levaram muitos açoites. Os romanos, eles eram especialistas em castigos. Quando nós olhamos para a história, nós podemos perceber que os romanos, eles descobriram que 40 chicotadas matavam alguém. Então eles davam 39. Eles eram peritos em castigar. A Bíblia diz que além de serem açoitados e lançados na prisão, a Bíblia diz que os pés dos apóstolos estavam em troncos. Na verdade, o que é que eles faziam? Eles pegavam um pedaço de madeira e eles prendiam os pés das pessoas num tronco e eles batiam com aquele pedaço de madeira na sola dos pés. Então os apóstolos estavam presos, os apóstolos tinham apanhado, os apóstolos tinham sofrido uma tortura. Mas a Bíblia diz, e é algo interessante que eu quero chamar a sua atenção, a Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e louvavam a Deus. Olha que coisa interessante, no meio de uma circunstância, no meio de uma tribulação, preso, torturado, lançado no cárcere, Paulo e Silas poderiam estar murmurando, poderiam estar dizendo: Senhor, nós temos pregado o Evangelho, nós temos anunciado o Evangelho, e veja o que nos aconteceu. Senhor, eu tenho pregado o Evangelho, mas veja o que aconteceu. Não, eles estavam orando e louvando a Deus, e cantando a Deus, e exaltando ao Senhor. Agora a Bíblia diz que enquanto eles oravam e louvavam e exortavam a Deus, a Bíblia diz que um grande terremoto sacudiu aquela prisão. De repente veio um grande terremoto e sacudiu a prisão. E libertou todos eles. Sabe, meu irmão, se você está tomando nota, isso é uma coisa importante. No meio da circunstância, no meio das tribulações, no meio das coisas que vêm contra a nossa vida, você deve se levantar em Deus, e você deve orar e louvar ao Senhor, sabendo que Deus é socorro bem presente na hora da angústia. O Salmo 46 diz isso, que Deus é socorro bem presente na hora da angústia, na hora da necessidade. Há um ditado no mundo que diz: Deus tarda, mas não falha. Mas eu quero te dizer, isso é mentira. Deus nem tarda, nem falha. Deus chega no momento certo. E os apóstolos estavam ali, e a Bíblia diz que um terremoto veio, livrou a vida deles, abriu as portas das prisões, caíram os grilhões que estavam prendendo eles. Agora é interessante que, por causa disso, algo acontece. O versículo 27 diz: E o carcereiro despertou do sono, e vendo abertas as portas dos cárceres, puxando a espada, ia se suicidar, supondo que os presos haviam fugido. Mas Paulo bradou com uma alta voz: Não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, e prostrando-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo para fora, disse: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Respondeu-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus, e todos os da sua casa. E naquela mesma hora da noite, cuidava deles, lavando os vergões dos açoites. E a seguir, ele foi batizado com todos os seus. Então, levando para a sua própria casa, lhe pôs à mesa, e com todos os seus manifestaram grande alegria por terem
crido em Deus. Essa é uma história muito interessante, porque a Bíblia diz que por volta da meia-noite, enquanto Paulo e Silas cantavam, um terremoto livrou eles da prisão. A Bíblia diz que esse carcereiro, quando viu isso, ele ia se suicidar, porque ele estava temeroso do que ia acontecer. Há uma grande polêmica aqui sobre o que diz o versículo 29. Aliás, deixa eu achar aqui. Versículo 31, aliás. Há uma grande polêmica aqui sobre o que diz o versículo 31. O versículo 31 diz assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E aí há duas linhas de pensamento. Porque pessoas às vezes dizem, não, o que ele estava dizendo aqui, crê no Senhor Jesus, vai ser salvo tu e tua casa. Ele estava falando aqui de ser salvo da punição dos romanos. E outras pessoas dizem, não, isso aqui é uma promessa, que se alguém crê no Senhor Jesus, a sua casa vai ser alcançada. Eu quero que você entenda que não há um consenso sobre isso. Mas eu creio que quando nós cremos no Senhor Jesus, a nossa casa vai ser alcançada. Quando nós cremos no Senhor Jesus, a nossa casa vai ser despertada. É claro que a vontade das pessoas estão envolvidas, que se alguém não quer, Deus não pode forçar alguém a querer. Mas há uma coisa interessante aqui sobre quando você está em Cristo, aqueles que estão na sua casa, eles vão ser influenciados, afetados. Você vai ser luz no meio da escuridão. E a Bíblia diz que eles foram livres, o carcereiro ia se matar, mas Paulo não deixou. Paulo pregou para ele aceitou Jesus, ele recebeu Jesus como Senhor, ele levou para a sua casa, e não somente o carcereiro foi convertido, não somente o carcereiro aceitou Jesus, mas toda a sua família aceitou Jesus. E a Bíblia diz que ele lavava os vergões, ele lavava os açoites. E eles soltaram Paulo e Silas, eles soltaram os apóstolos. E eles foram para a casa daquele carcereiro. E eles comeram com ele, sentaram com ele. Mas a partir do versículo 35 diz que no outro dia pela manhã, quando os pretores foram buscar os apóstolos, achando que eles estavam presos, o que aconteceu? Eles não estavam lá. É interessante que a Bíblia diz aqui, a partir do versículo 36, diz: então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras. Os pretores ordenaram que vocês fossem postos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Porém, Paulo lhe replicou: sem ter havido um processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos, querem agora às ocultas lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e esses ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratavam de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhe pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram-lhe que se retirassem da cidade. Tendo se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, então partiram. Agora há um ponto interessante aqui que eu quero que você coloque a sua atenção. A Bíblia diz, a partir do versículo 37, que quando o carcereiro disse: olha, Paulo, eles mandaram liberar vocês, eles mandaram soltar vocês, Paulo disse: não, não é assim não. E aqui é uma coisa interessante porque nós somos cidadãos. Nós precisamos entender que, além de cidadãos dos céus, nós somos cidadãos aqui na terra também. Eu nasci no Brasil, eu sou um cidadão brasileiro. Então você, como cidadão, você precisa ter algumas posturas, se posicionar diante de algumas coisas.
E Paulo disse: não, olha, não é assim não. Eles nos prenderam publicamente, eles nos açoitaram publicamente. Nós somos cidadãos romanos, não teve um processo. Eles não poderiam ter feito isso. E aí, a Bíblia diz que Paulo disse: diga a eles que venham pessoalmente nos soltar. Nós não vamos sair assim não. Sabe, meu irmão, isso aqui mostra para mim que eu e você, como cidadãos, nós precisamos nos posicionar. Não é porque nós somos crentes que nós podemos ou precisamos abrir mão dos nossos direitos como cidadão. Nós precisamos entender que nós podemos opinar e nós podemos falar, porque nós somos cidadãos. E a Bíblia diz que eles foram e pediram desculpas, e relaxaram a prisão, e Paulo e Silas foram para a casa dos irmãos, e se confraternizaram, e eles se alegraram por aquilo que estavam acontecendo. Aí nós avançamos para Atos capítulo 17. Perceba que em cada lugar que Paulo chega, em cada cidade que Paulo chega, coisas estão acontecendo. Cada lugar que Paulo chega, há poder de Deus. Perseguições se levantam, circunstâncias se levantam, mas o foco de Paulo, o olho de Paulo, não está colocado nas circunstâncias, não está colocado nas pressões. Paulo está olhando para aquele que é maior do que as circunstâncias, aquele que é maior do que as pressões. Nós temos uma das cartas de Paulo, Filipenses, escritas a partir de uma das prisões de Paulo. Uma das vezes que Paulo foi preso, essa carta foi escrita. Paulo estava em Roma, quando escreveu a carta aos Filipenses. Paulo estava provavelmente numa das piores cadeias romanas. Uma cadeia que as pessoas saíam de lá doentes, oprimidas. Mas é lá de dentro dessa cadeia que Paulo escreve a sua carta aos Filipenses, a carta da alegria. É lá que Paulo escreve em Filipenses capítulo 4, versículo 4, dizendo: alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Sabe, meu irmão, isso mostra para mim que os nossos olhos têm que estar na palavra, nossos olhos têm que estar em Deus, nossos olhos não podem estar nas circunstâncias. E Atos capítulo 17 diz que eles avançam. Atos capítulo 17 diz que eles vão para a cidade de Tessalônica. Diz assim, versículo 1 de Atos 17. E tendo passado por Afípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, como de costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos, e esse, disse ele, Cristo Jesus, é o que vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e uniram-se a Paulo e a Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, ajuntavam-se à turba, alvoroçando a cidade e assaltando a casa de Jason, procurava trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, dizendo: esses que têm transformado o mundo, também chegaram aqui, aos quais Jason o hospedou. Todos estavam procedentes contra os decretos, todos estavam procedendo contra os decretos de César, afirmando ser Jesus um outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitados ao ouvirem essas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após ter recebido deles a fiança estipulada. Olha,
Paulo chega na cidade de Tessalônica. Paulo estava hospedado na casa de Jason. Ele era um cristão, um irmão, que recebeu Paulo, que hospedou Paulo na sua casa. A Bíblia diz que os judeus, movidos de inveja, porque já 3 sábados que Paulo estava indo para a sinagoga, e o poder de Deus se manifestava, e a graça de Deus se manifestava através de Paulo. Sabe, aqui é um ponto que eu quero chamar a sua atenção. Como eu disse já algumas vezes, e eu quero repetir para que você não esqueça, estudar o livro de Atos não é só para aprender história, mas é para você aprender princípios que vão acrescentar a sua vida. E aqui está um princípio importante: onde você passar, coisas vão acontecer. Onde você passar, milagres vão acontecer. A Bíblia diz que quando viram Pedro falando, quando viram Paulo falando, quando viram os apóstolos falando, eles não conseguiam resistir por causa da sabedoria do Espírito que morava dentro deles. Sabe, o Espírito Santo mora dentro de você, o Espírito ungiu você. Então, na hora que você abrir a boca para pregar a palavra, para anunciar a palavra, a Bíblia diz que a sabedoria de Deus vai fluir através dos seus lábios. Durante 3 sábados, Paulo havia pregado, Paulo havia anunciado, Paulo havia demonstrado como o Espírito Santo, através do Espírito Santo, as coisas que a Bíblia diz, provando que Jesus era o Cristo, provando que Jesus havia ressuscitado. Agora é interessante porque aqueles judeus levantaram uma confusão, e eles foram até a casa de Jason, e quando eles não acharam Paulo nem Silas, esses judeus prenderam Jason, trouxeram eles para o meio do povo, tentavam fazer com que esse fosse condenado. Mas sabe, meu irmão, Deus sempre tem livramentos para as nossas vidas. A Bíblia diz que houve um livramento aqui. A Bíblia diz que Paulo e Silas foram livres, e que muitas pessoas estavam sendo alcançadas, e que muitas pessoas estavam sendo transformadas pelo poder da palavra. A partir do versículo 10, diz que Paulo e Silas saem da Tessalônica e vão para Bereia, né? Eles avançam para Bereia. E aí, quando eles chegam lá, a Bíblia diz, versículo 10, e logo durante a noite os irmãos enviaram a Paulo e a Silas para Bereia. E ali chegando, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, esses de Bereia eram mais nobres do que os da Tessalônica, porque receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas, logo após os judeus de Tessalônica souberem que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram, sem detença, a partida de Paulo para lados do mar, porém Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram até Atenas e regressaram, trazendo ordem a Silas e a Timóteo, para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Agora, olha, eu acho interessante isso que a Bíblia está dizendo aqui, a partir do versículo 11. A Bíblia diz que Paulo e Silas e Timóteo chegaram a Bereia, começaram a pregar o Evangelho, mas havia uma diferença entre os crentes de Bereia e os crentes de Tessalônica. Havia uma diferença entre os judeus de Bereia e os judeus de Tessalônica, porque eles estavam confirmando nas Escrituras, eles estavam olhando nas Escrituras, e aqui está um ponto importante. Sabe, meu irmão, nós vivemos num tempo, principalmente nesse tempo, né, que nós estamos confinados às nossas casas, nós vivemos num tempo em que muitas pessoas, elas estão ouvindo tantas coisas, e nós precisamos ser seletivos naquilo que nós estamos ouvindo. Nós precisamos não somente ser seletivo naquilo que nós estamos ouvindo, mas nós precisamos conferir na palavra, se aquilo que nós estamos ouvindo é, de fato, a palavra de Deus.
Sabe, tem discurso bonito, mas sem poder. Eu esses dias estava ouvindo um homem na internet, ele estava fazendo uma argumentação tão bonita, parecia tão ortodoxa, não é? Ele falando contra os milagres, ele falando contra o poder, e aquela pregação tão bonita, tão aparentemente correta, mas sem poder. Não havia poder envolvido. Sabe, meu irmão, quando a palavra de Deus é anunciada, o poder de Deus é anunciado. Quando a palavra de Deus é anunciada, o poder de Deus é liberado. Então você tem que ser como os crentes de Bereia, você tem que conferir na Bíblia se aquilo que a Bíblia está dizendo, se aquilo que eles estão dizendo está de acordo com o que a Bíblia está dizendo. Aquele homem na internet dizendo, olha, não tem mais milagres, mas eu olho para a minha Bíblia e a Bíblia diz que Deus é o mesmo, que Jesus é o mesmo. Hebreus capítulo 12, versículo 8, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. A Bíblia não diz que ele mudou. A minha Bíblia diz lá em Marcos, capítulo 16, versículo 16. Marcos, capítulo 16, versículo 16. A minha Bíblia diz assim. Marcos 16, 16. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê, porém, já está condenado. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que crerem em meu nome. A Bíblia não diz aqui esses sinais acompanharão por um tempo. A Bíblia não diz assim, durante um tempo os sinais acompanharão. Não, a Bíblia diz, e estes sinais acompanharão os que crerem. Está no presente aqui, os sinais vão acompanhar você, acompanharão os que crerem. Mateus capítulo 28, versículo 18, Jesus falando com os discípulos, ele diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Versículo 20, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então a Bíblia diz que o poder de Deus está disponível, que Jesus está conosco todos os dias, que os milagres iriam acompanhar aqueles que creem. Paulo disse, o evangelho que eu prego é um evangelho de poder, é um evangelho de graça, é um evangelho de unção. Então eu olho para o que a Bíblia diz e eu logo percebo, não, os sinais não desapareceram, os milagres não desapareceram. Os crentes de Bereia eram assim, eles estavam ouvindo e conferindo na Bíblia. Olha, será que a Bíblia diz? Olha, o que é que a Bíblia diz? Olha, vamos ver o que é que a Bíblia diz, vamos ver a revelação da Bíblia. Conferindo na palavra, se aquilo que estava sendo dito era a verdade. Olhando para a palavra, para ver se aquilo que estava sendo anunciado estava de acordo com a palavra de Deus. Você deve conferir na sua Bíblia. O que é que a sua Bíblia diz? O que é que a sua Bíblia fala? Agora eu vou encerrar essa sessão dizendo para você essas 3 coisas que são muito importantes. Para que você leia a sua Bíblia e para você entenda, se você está tomando nota, isso é importante. Para que você leia a sua Bíblia, você entenda, você precisa seguir essas 3 regrinhas básicas de hermenêutica. Hermenêutica é a ciência da interpretação da Bíblia. Então você precisa seguir essas 3 regrinhas básicas. Número 1, você precisa ver para quem Deus está falando. Deus fala para 3 tipos de pessoas na Bíblia. Deus fala para os judeus, Deus fala para os gentios, e no Novo Testamento Deus fala para a igreja.
Então, no Velho Testamento, Deus fala para judeus e gentios. No Novo Testamento, Deus fala para um terceiro tipo de pessoa, a igreja, que tanto faz ser judeu como ser gentio. Quem é judeu? Quem é da descendência de Abraão? Quem é gentio? Todos que não são da descendência de Abraão. Aí a Bíblia diz, não importa se você é judeu ou gentio, grego ou israelense, se você crê em Deus, você é povo de Deus. Então a primeira coisa é você ver para quem está escrito. A segunda coisa é você ver o contexto. Há um contexto direto, o que vem antes e o que vem depois daquele versículo. Tem uma frasezinha muito interessante. Todo texto sem contexto vira pretexto. Então você tem que contextualizar. Agora tem um contexto direto, que está o que vem antes e o que vem depois, naquele versículo, naquele capítulo. Depois tem um contexto em todo o livro em que aquele versículo está inserido, e depois tem um contexto em toda a Bíblia. Então você precisa prestar atenção o que os versículos que vêm antes e depois estão dizendo. Você precisa prestar atenção no contexto de toda a Bíblia. Pessoas dizem, olha, Deus, Ele não faz mais milagre. Eu olho para o Novo Testamento e vejo, os milagres não cessaram. Deus continua fazendo milagres. Pessoas dizem, olha, Deus usa a enfermidade para ensinar seus filhos. Aí eu olho para o contexto de todo o Novo Testamento e eu percebo, Deus não precisa das ferramentas de Satanás para ensinar você. Então esse é o segundo ponto. Você tem que ver a lei do texto e do contexto. Terceiro ponto, a Bíblia não foi escrita em português. A Bíblia foi escrita em aramaico, hebraico e depois o grego. Então, às vezes, uma palavra, ela pode ter um significado diferente, dependendo do contexto. Às vezes, uma palavra que nós usamos, a mesma palavra em português, são usadas palavras diferentes no grego. Então, nós precisamos entender o contexto daquilo que está dizendo. Por exemplo, essa parte aqui do blazer chama-se manga. E a fruta que dá na mangueira chama-se manga. Mas se eu deixar um bilhete para você dizendo assim, por favor, conserte a manga que eu vou precisar dela, rapidamente você vai entender que é a manga do blazer. Se eu disser para você, por favor, deixe a manga que eu vou chegar com fome, você vai logo saber que não é a manga do blazer, porque não se come, é a manga fruta que dá na mangueira. Então é importante você entender essas 3 regras, só para a gente recapitular, para você não esquecer. Eu sei que você está tomando nota, então isso é importante. Regra número 1, para quem Deus está falando? Velho Testamento, Deus está falando com judeus, com gentios. Novo Testamento, Deus está falando com a igreja. Amém? Então as cartas é Deus falando com a igreja. Então vê para quem Deus está falando. Depois, vê a lei do texto e do contexto. Depois, presta atenção na palavra, não é? A palavra que está inserida ali, a palavra, muitas vezes você precisa de um dicionário do grego, para que você entenda. Às vezes uma palavra ela tem um sentido diferente, então contextualizar aquilo. Agora, toda vez que você lê uma coisa que você não entender, não descarta, coloca na prateleira e você vai poder remoer, meditar sobre isso depois. Amém? Então essa lei, as palavras, você precisa ver o que aquela palavra está querendo dizer. O que aquele contexto está querendo dizer. E nós vamos crescer e nós vamos avançar nisso, em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar.